O livro da vida, testemunho de Glória Apolo, capítulo 9. O meu julgamento. Quando gritei outra vez que era católica, irmãos, ouço uma voz tão doce, tão doce, tão doce, tão linda, que encheu tudo de paz e de amor, que fez a minha alma estremecer. Aquelas criaturas horríveis que se tinham colocado a mim, ao ouvirem aquela voz, de imediato se prostraram em adoração e pediram licença para se retirar, porque não resistiam à doçura daquela voz. E abre-se algo, como uma boca por baixo, e eles fogem apavorados. Imaginem, quando vejo aquelas coisas, aqueles demônios horríveis prostrados ali, só com ouvir a voz do Senhor, apesar do orgulho de Satanás, mal a ouviram, prostraram-se de joelhos. Então vi a Virgem Santíssima prostrada, quando o sacerdote levou Nosso Senhor na hóstia da missa, que foi celebrada por alma do meu sobrinho. A Virgem Maria intercedia por mim. Ela trazia todas as orações que o povo da minha terra fazia por mim. Prostrada aos pés de Nosso Senhor, entregava-lhe todas essas orações. Sabem, quando o sacerdote leva a hóstia à presença de Jesus, sente-se. Todos se prostram de joelhos, até os demônios. E eu que ia à missa sem o mínimo de respeito, sem dar atenção nenhuma, mastigando chiclete, às vezes cochilando, olhando para o lado, pensando em todo tipo de coisas banais. Depois ainda tinha o descaramento de reclamar, cheia de soberba, que Deus não me ouvia quando lhe pedia qualquer coisa. Olhem, era impressionante ver como Nosso Senhor, ao passar, todas essas criaturas, todas essas coisas espantosas, se deitavam no chão, numa adoração impressionante. Vi a Santíssima Virgem Maria, formosamente prostrada aos pés do Senhor, rezando por mim, em adoração diante do Senhor, e eu, pecadora, com a minha imundícia, tratando o Senhor sem nenhum respeito, e dizendo que tinha sido boa ruína, renegando e maldizendo o Senhor. Imagine semelhante pecadora era, quando até os demônios se prostravam no chão quando o Senhor Jesus Cristo passava. Aquela voz tão linda diz-me: muito bem, se tu és católica, diz-me os mandamentos da lei de Deus. Aí vocês imaginam o susto? Por aquela eu não esperava, eu só sabia que eram 10. E depois nada mais. E agora, como me escapo desta? Pensava eu aflita. Lembrei-me que a minha mãe dizia que o primeiro mandamento era o amor. Falava sempre nisso, o amor a Deus e ao próximo. Aí digo para mim que finalmente me serviu para alguma coisa a conversa da minha mãe. Então soltei essa, para ver se passava, e que não se notasse o resto. Eu pensava lidar com aquilo como sempre fazia aqui na terra, porque aqui sempre tinha a resposta pronta, a resposta perfeita. Sempre me justificava e me defendia de tal forma que ninguém descobria que não sabia. Agora pensava que me escapava de igual forma. E comecei a dizer: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e
ao próximo como a mim mesmo. Muito bem, diz-me, e tu tens feito isto? Tens amado? Eu, toda atrapalhada, disse: eu? Sim, eu sim. Mas aquela voz maravilhosa diz: não. Olhem que, quando me disse não, aí sim senti o choque do raio, porque eu ainda não tinha percebido em que parte me tinha caído o raio. Mas ouvi aquele não, então aí sim senti a dor do raio, senti-me nua, caíram todas as minhas máscaras e fiquei a descoberto. E aquela voz tão bela continuou a dizer-me: não, tu não amaste o teu Senhor sobre todas as coisas, e muitíssimo menos amaste o teu próximo como a ti mesma. Tu fizeste um Deus que moldaste a ti e a tua vida. Só em momentos de extrema necessidade ou de sofrimento te lembravas do teu Senhor. Aí sim, ajoelhavas, choravas, pedias, oferecias novenas, propunhas-te ir à missa, ir a grupos de oração, pedindo alguma graça ou milagre, quando eras pobre, quando a tua família era humilde, quando querias ser uma profissional. Aí sim, todos os dias rezavas de joelhos, horas inteiras, suplicando ao teu Senhor, rezando e pedindo-me para que tirasse dessa pobreza e te permitisse ser uma profissional e ser alguém. Quando tinhas necessidade e querias dinheiro, aí sim tu prometias: rezo o rosário, mas concede-me um dinheirinho, Senhor. Essa era a relação que tu tinhas com teu Senhor. Mas tu nunca cumpriste as promessas que fizeste, nenhuma. E além de não cumprires as promessas, nunca me agradeceste. E o Senhor insistiu sobre isso. Tu davas a tua palavra e fazias um compromisso com teu Senhor, mas nunca cumprias. O Senhor mostrou-me uma de tantas das minhas orações. Quando lhe pedi que me concedesse a graça de ter o meu primeiro carro, eu rezava e, muito humilde, pedia que, por favor, me concedesse nem que fosse um carrinho pequenino. Velhinho não importava, desde que andasse. Mas logo que consegui o carro que tanto ansiava, nem um muito obrigado disse ao Senhor. E 8 dias depois, além de não agradecer, já o renegava e maldizia. O Senhor foi me mostrando como em todas as graças que me concedia, além de nunca ter pago as promessas que fazia, também nunca agradecia. Eu realmente via o meu Senhor de uma forma triste. Sabem, a minha relação com Deus era do tipo multibanco. Metia um rosário e ele tinha que me dar dinheiro. Era essa minha relação com Deus. E se não me desse, eu revoltava-me. O Senhor mostrou-me tudo. Logo que me permitiu ter a minha profissão e, consequentemente, começava a ter um nome e dinheiro, já o nome de Deus me ficava pequeno e comecei a achar-me grande. E nem sequer tinha uma expressão mínima de amor ou gratidão para Ele. Ser agradecida, jamais. Nem sequer um obrigada por este dia que me deste, nem obrigada pela minha saúde. Nem obrigada pela minha saúde, pelo teto que tenho, ou mesmo uma oração por aqueles coitadinhos sem teto, sem comida. Ingrata ao máximo. Além disso, descri tanto o meu Senhor que acreditava em Mercúrio e Vênus para a sorte.
Andava cega com a astrologia, dizendo que os astros dirigem a vida. Comecei a acreditar em todas as doutrinas que o mundo me oferecia. Acreditava na reencarnação. Comecei a acreditar que simplesmente morria e voltava a começar. E esqueci-me que tinha custado um preço de sangue ao meu Senhor Jesus. O Senhor continuou: E nada te era dado porque tu o pedisses, mas porque tudo o que tu tinhas era uma bênção, que recebias do céu. Mas tu dizias que tudo tinhas conseguido por ti, porque eras trabalhadora, lutadora, que tudo tinhas conseguido a pulso e à custa de estudar. O Senhor disse-me: Não, olha quantos profissionais há com melhor situação acadêmica que tu, que trabalham tanto mais que tu. Capítulo 10. Consulta uma cartomante. O Senhor fez-me o exame dos 10 mandamentos. Mostrou-me como eu era, que dizia que adorava a Deus e amava a Deus com as minhas palavras, mas antes, pelo contrário, estava a adorar Satanás. Ao meu consultório costumava ir uma senhora que abria as cartas e fazia umas limpezas para a sorte. E eu dizia: Não acredito nisso, mas abre por acaso, pois nunca se sabe. E ela abria aquelas coisas para boa sorte. Meteu-as no canto onde ninguém via, uma ferradura e uma planta de babosa, para afastar o azar, e outras coisas deste gênero. Sabem o que eu fiz ao permitir isso? Abri as portas para que os demônios entrassem à vontade e livremente circulassem, alegremente, no meu consultório e na minha vida. Olhem, tudo isso é vergonhoso. Deus fez-me uma análise de toda a minha vida à luz dos 10 mandamentos, mostrou-me como fui na minha relação com o próximo, como fui com Deus. Criticava tudo e a todos, e a todos apontava com o dedo a Santa Glória. Capítulo 11. Invejosa, mentirosa, ingrata. E o Senhor mostrou-me tudo isso, quando eu dizia que amava a Deus e ao próximo, mas pelo contrário era muito invejosa. Agora via que quando enganava alguém, eu dizia uma mentira, estava a jurar em vão, porque no momento em que eu dizia, eu sou católica, eu estava a dizer que Jesus Cristo era o meu Senhor. Por isso, estava a dar um testemunho de mentira e de engano. Como fiz mal a tanta gente. Como eu jamais reconheci, nem agradeci aos meus pais por todo o sacrifício e entrega deles, para dar-me uma profissão e poder triunfar na vida. Todo o sacrifício e esforço que fizeram, mas eu não via isso e logo que tive a minha profissão, até eles ficaram pequenos para mim, ao ponto de ter vergonha de minha mãe, pela sua humildade e pobreza. Jesus continuou a mostrar-me que esposa era eu. Passava todo dia a resmungar, desde que me levantava. O meu marido dizia, bom dia, e eu, só se for para ti. Olha, está a chover. Sempre resmungava e renegava tudo. E santificar os dias de festa? Foi um espanto. Que dor senti.